amigas do YouTube, tudo bem? Eu de novo aqui para falar para vocês, para contar para vocês a parte final da minha história, a descoberta do tumor, a cirurgia do tumor cerebral e o pós-cirúrgico, que é a última parte, que eu tive que dividir o vídeo em 3 partes, e inclusive o último ficou enorme, demorou 3 dias para subir no YouTube. Nesse vídeo, vou tentar ser o mais rápido possível para não ficar tão longo, mas eu preciso contar essa última parte, o que aconteceu depois que eu saí do centro cirúrgico. Bom, no último vídeo, eu contei pra vocês que eu saí do centro cirúrgico cantando e fiquei na UTI. Na UTI eu tive uma recuperação muito rápida e no dia seguinte eu fui pra o quarto e estava me esperando minha família lá. E aí que começou o pós-cirúrgico, que era a preocupação que o médico tinha, que eu tivesse uma recaída, que eu tivesse um derrame cerebral. Ele falou que as primeiras 24 horas eram as mais complicadas e eu tinha passado por elas, eu tava já novinha em folha. Só que tinha uma coisa que ainda preocupava muito os médicos. Então, vamos começar por essa parte então. Beleza. No primeiro dia, o médico foi me visitar e falou que a cirurgia tinha sido um sucesso, porém me contou a triste notícia de que ele não tinha conseguido remover todo o tumor e que provavelmente eu seria sujeita a outra cirurgia. Mas eu tava tão feliz de ter acordado da primeira que eu nem tava prestando muita atenção ao que ele tava falando em relação a isso. E ele falou uma coisa muito importante: Carol, o seu tumor, ele tem uma característica benigna, uma aparência benigna, até a textura benigna, só que a gente não sabe se ele é benigno. Então, muito dificilmente a gente teria feito essa cirurgia se não tivéssemos quase certeza que ele é benigno. Mas ainda temos que mandar para análise. E aí foi embora o tumor para análise para o laboratório. E aí eu me recuperei, passei o primeiro dia, eu operei na quarta, na quinta-feira fiquei no hospital, na sexta-feira ele me deu alta. No sábado, eu fui pro shopping. E as pessoas falavam assim: Carol, o que você tá fazendo no shopping? Carol, mas eu tava muito bem. Eu tava com essa parte rapada, eu tinha muito inchaço no rosto, meu olho, eu não conseguia enxergar nada. Mas eu fui pro shopping, aí eu tive um pouco de dor de cabeça, mas eu fiquei bem rapidamente, eu queria sair daquela ideia, daquela pressão que eu tinha passado durante o pré-cirúrgico, enfim. E aí, nós viemos pra casa. Nós fizemos a tomografia, o médico disse que os ossos estavam aparentemente todos no lugar, porque eles cortam o crânio todo, né, e aí eles colocam de volta no lugar. Fizeram a ressonância e aí realmente foi confirmado o que o médico tinha me dito. Ele disse que uma média de 60% a 70%. A gente não é especialista, mas pelo que eu vejo na ressonância, a diferença entre a primeira ressonância e a última não me dá essa impressão de que foi tirado esse tanto de tumor. Mas ele disse que sim, que foi tirado em torno de 70% a 60%. E que o resto que aparece na minha cabeça é porque o oco que ficou, porque o meu tumor era um tumor muito mole, o oco que ficou expandiu-se o tumor que sobrou e por isso parece dar uma impressão de que ele ainda é grande. Mas ele disse que não está tão grande assim. Uma preocupação do médico foi: Carol, seu tumor ele está agarrado ao seu tronco, crescendo no seu tronco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e enfim. Mas voltamos para casa e ele me deu, enfim, alguns dias, já com alguns tempo de atestado, 15 dias, 20 dias, não lembro. Quando completou 15 dias da cirurgia, exatamente no dia 30 de janeiro, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter vômitos diários, de manhã cedo vomitava, passava mal, enjoado, minha mãe fritava cebola, eu, ai, mãe, eu não tô conseguindo. E aí, meu pai começou a ficar muito preocupado, e minha mãe também. O Anderson não mostrou muita preocupação, mas meu pai começou a pensar que o fato do tumor ter sido mexido e talvez não ser um tumor benigno, eu estava tendo alguma reação ao toque de um tumor maligno, que a maioria das pessoas sabe que os tumores malignos, quando eles são encostados, eles tendem a se espalhar pelo corpo e ter reações. Então, essa começou a ser a preocupação da minha família. Ela tá tendo uma reação, já fazem 15 dias da cirurgia, ela tava tendo uma recuperação muito boa, mas agora ela tá tendo uma reação. Meu pai ligou pro médico perguntando sobre os resultados dos exames e ainda não tinham retornado. Na verdade, tinham retornado até o hospital, só que o resultado foi que não foi identificado o tumor, porque não existia registro de um tumor em Goiás dessa característica, dessa consistência, com toda essa situação, que precisava ir para um outro laboratório no Brasil. Foi o resultado para um outro laboratório, acho que em São Paulo, nada de descobrir.
como o doutor tinha estudado alguns casos parecidos com o meu nos Estados Unidos, mandou a biópsia para os Estados Unidos. E aí tudo isso a gente aguardando. Enfim, no terceiro dia que eu passei mal, isso deveria ter sido 1º de janeiro, eu já pensei janeiro, fevereiro, não sei, os primeiros dias de fevereiro. Eu lembro que eu continuava muito enjoada no horário do almoço, de manhã cedo, um mijou muito grande. E aí, eu falei assim pro meu esposo, me traz um exame de gravidez. E todo mundo falou assim, cara, você tá doida? Você fez o exame de sangue, você não tá grávida. Eu falei, me traz o exame de gravidez, o de farmácia. E aí ele foi e trouxe. E aí eu tava muito preocupada ainda, eu lembro que aqueles dias eram dias de muita aflição e eu chorava ainda e orava pedindo a Deus que meu tumor não fosse maligno, pedindo a Deus que houvesse um resultado rápido daquela biópsia me dizendo o que tinha acontecido e por que não tinha sido possível tirar o tumor. Só que não havia respostas, o médico falava que não conseguiam descobrir, que não sabia o que era, e aí comecei a ficar preocupada e eu lembro que eu estava um pouco aflita, apesar de estar muito grata a Deus por ter cuidado de mim, por eu ter passado pela cirurgia com vida, eu lembro que eu estava muito aflita e eu ainda orava muito pedindo a Deus que Ele mostrasse o que estava acontecendo, por que eu tinha passado por aquilo e por que não tinha dado tudo certo, enfim. Aí eu lembro que eu peguei o teste de urina e era teste de farmácia de urina, e aí eu fui e falei assim, eu lembro que eu fui pro banheiro sozinha e eu lembro que eu orei e falei assim, Deus, se eu estiver grávida, eu quero entender e saber que tu estás me dizendo, tudo bem, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Que apesar dos médicos não saberem o que eu tenho, apesar dos diagnósticos não serem conclusivos, apesar de estar demorando tanto o resultado, tu estás me dizendo, pode ficar tranquila, eu permiti isso porque tá tudo bem, eu tô tomando conta de você. E o exame dizia assim, coloca a fitinha, as mulheres vão entender, coloca a fitinha, e aguarde 2 minutos para ver o resultado. Quando eu coloquei a fitinha no copinho, foi instantaneamente o resultado saiu. 1 segundo, 1, 2, pá, já tava lá, escancarado, as 2 linhas vermelhas, dizendo que o teste era positivo, que eu poderia estar grávida. Aí eu lembro que eu olhei de novo, e aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava desesperada, se eu sabia. Eu lembro que eu gritei e falei assim, tá vendo? Tá vendo? Vocês querem discutir com uma grávida? Eu tô dizendo que eu tô grávida. Aí todo mundo saiu da cozinha, foi pro banheiro, falei, mas Carol, mas aí era uma mistura de felicidade, o Anderson não acreditava. Aí eu lembro que a minha irmã, Carol, minha mãe, meu pai, todo mundo passado. Ou seja, felizes porque a preocupação dos enjoos, do mal-estar não era do tumor, mas já com aquela ideia, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? E quando a gente para pensar, a gente fala assim, meu Deus, eu tava tomando 8 remédios controladíssimos, inclusive corticoides, e eu lembro que na hora, foi questão de 10 minutos, meu marido ligou pro médico, o doutor Walter falou assim, o Anderson falou assim, doutor, a Carol tá grávida. E aí o doutor Walter falou assim, ela tá grávida agora ou ela tava grávida? E o Anderson falou assim, ela tava grávida, porque depois da cirurgia não aconteceu nada. E o doutor falou assim, suspende todos os remédios, todos os medicamentos. Isso não podia ter acontecido. Ela não podia estar grávida. Ela não podia estar grávida. Isso foi o que meu esposo me contou depois. Suspende todos os medicamentos, faz uma consulta urgente com a ginecologista. Eu acho que nesse momento, talvez o doutor pensou, ela tá grávida, mas provavelmente não vai dar certo, porque tudo que aconteceu, de imediato, procura uma ginecologista urgente. No dia seguinte a gente conseguiu, aí fomos fazer o exame de sangue, deu positivo e foi isso. E aí fomos desesperadamente conseguir uma consulta com uma doutora, assim, que é uma das melhores da cidade, não da cidade que eu moro, da cidade próxima. E é uma das melhores, eu sabia que ela era uma das melhores e eu pedi muito que ela me atendesse, expliquei o caso, falei, olha, eu tenho tumor cerebral, eu fiz uma cirurgia recentemente, eu tava grávida, eu tava tomando remédio, pede pra ela me atender, falei pra secretária. E a médica falou assim, tá bom, ela geralmente cuida de casos bem complicados da cidade. E é uma das melhores ginecologistas obstetras de Rio Verde. Aí eu lembro que a doutora me atendeu e falou assim, me pediu pra eu contar rapidamente o caso e eu contei e ela falou assim, tudo bem, pode ficar tranquila, porque existem sim uma grande chance de que isso possa ter afetado o feto, mas existe uma grande chance de que não tenha afetado em nada, porque a mulher já é feita para isso, a mulher já monta o seu corpo para proteger ao máximo o seu bebê, então eu acredito que pode ser que tá tudo bem. Ela pediu um exame, um ultrassom de emergência para saber como é que estava o bebê, se estava tudo certo, e aí que foi
a parte mais complicada. Porque ela falou assim, Carol, se tiver tudo bem, se os batimentos cardíacos estiverem normais e a gente não enxerga tudo do feto, mas a gente pode saber que ele tá alocado no lugar certo, tá? Tá tudo certo. Você vai ter o segundo desafio, que é, no 5º mês da gravidez, você vai ter que fazer a ultrassom morfológica, onde vai te dizer como que tá o corpo do bebê, os dedinhos, a coluna, o rosto. E ela disse, você estava tomando um remédio muito forte, eu levei a lista de remédios, ela disse, esse afetam a formação do feto. E na 5ª semana você estava tomando pelas minhas contas, na 5ª semana você estava tomando esse remédio. E esse remédio, na 5ª semana, está se formando a face do bebê. Então existe uma possibilidade do seu bebê ter lábio leporino ou fenda paladina, alguns conhecem como fenda paladina, que é aquele paladar aberto ou lábio cortado. Então assim, para uma mãe ouvir isso é muito desesperador. Apesar de saber que estava vivo e que estava tudo bem, era muito consolador. Mas saber que eu tinha que esperar 5 meses para ver se realmente tudo estava bem, foi bem aflitivo, assim. Fomos pra fazer o ultrassom e eu lembro que quando eu deitei na mesa, eu contei pra menina que tava fazendo ultrassom e ela falou assim, pode ficar tranquila, porque um bebê, uma mulher, cura tudo. Então, capaz que seu tumor nem vai estar mais aí, seu tumor vai sumir, porque realmente um filho faz toda a diferença. E eu lembro que tudo que eu queria era ouvir o batimento cardíaco. E eu lembro que a doutora colocou o aparelho de ultrassom em mim, assim, e eu não ouvia. E eu falei, doutora, eu não tô ouvindo o batimento. E ela, não, só me ajudou que eu não subi o volume. E aí ela subiu, e aí veio aquele batimento, muito rápido. E eu já comecei a chorar, agradecendo a Deus, porque tava batendo. Porque eu podia já ter sofrido um aborto espontâneo, pelo tanto de remédio que eu tomava, o tanto que eles eram fortes. Eu lembro que um quase me dopava à noite quando eu tomava. E era um pra dor de cabeça, quando eu tinha dor de cabeça, ainda da cirurgia, eu tomava aquele remédio. E eu dormia a noite toda, eu sabia que eram remédios fortes. Mas a doutora falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo, pode ficar tranquila, tá com os diâmetros certos, você tá com realmente semanas, praticamente entrando no 2º mês, um mês de gestação, mas tá tudo bem. E aí a gente foi pra casa assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como é que a gente fala pras pessoas que há 15 dias atrás elas estavam orando por um tumor cerebral, eu tava entrando num centro cirúrgico pra fazer uma cirurgia que talvez eu poderia não sair viva, e agora eu tô grávida. E assim, uma coisa que eu nem tinha planejado, eu queria ser mãe. E nesse momento eu me lembro de uma oração que eu fiz, eu lembro dentro do chuveiro, chorando, quando eu descobri o tumor, que eu disse, Deus, não me leva ainda. Eu ainda quero fazer muitas coisas, e uma delas é que eu quero ser mãe. Deus não me leva ainda. Então, eu acho que Deus foi tão bom que Ele não só respondeu a minha oração de me cura, me cuida, me sustenta, que Ele também respondeu a minha oração dizendo, eu quero ser mãe. Ele disse, tudo bem, então, já que você quer, então seja mãe. Então, Ele foi muito grandioso em minha vida. Eu não posso me esquecer, e por isso eu repito, nunca me deixes esquecer o que fizeste por mim. Porque eu lembro que aquela gestação foi maravilhosa, eu não tive nada além de muitos vômitos, eu não tive nada de problemas, assim, de algum tipo de hemorragia, nada. Eu tive uma gestação perfeita, no 5º mês fiz a ultrassom, eu lembro que o médico falou assim, a sua médica te pediu alguma coisa? Eu falei assim, os lábios, porque ela tem medo da bebê ou do bebê ter algum problema. E ele tirou uma foto dos lábios, falei, você tá vendo esse aqui? E eu olhei assim, branca, amarela, e ele... os lábios estão perfeitos, não tem nada. E eu, ai meu Deus do céu, então não tem fenda paladina, nem lábio leporino, não tem nada. Obrigada. E também, quando eu fui saber o sexo do bebê, eu lembro que eu orei bastante. Falei, Deus, eu já estou muito agradecida pelo que tu fizeste por mim, pelo que tu fizeste pelo bebê, e eu vou realmente receber tudo o que tu quiseres, mas talvez eu queira uma menina, eu só tenho nome pra meninas. Então, eu lembro que eu orei, e aí, quando a doutora falou assim, uma menina, eu falei assim, realmente, Deus atende os desejos dos nossos corações. No fundo, eu queria uma menina, e eu sabia que qualquer coisa era muito bem-vinda, mas a menina era muito bom. E eu lembro que eu falei assim, a gente realmente, se a gente se deleita nos braços do Senhor, Ele satisfaz e atende os desejos do nosso coração, como Ele fez desde o início da descoberta do tumor, Ele tem atendido o desejo do meu coração. Ok, foi uma cirurgia, uma gestação muito boa, a Melzinha nasceu perfeita, a Melanie nasceu sem nenhum problema. E uma coisa que eu quero contar pra vocês, após todos esses milagres terem acontecido,
é que durante todo o processo da maternidade até agora, da amamentação, as madrugadas que eu ficava dando de mamar pra Melanie, eu lembro que eu contava a história pra ela, eu falei assim, a mamãe teve uma cirurgia, a mamãe teve um tumor cerebral, a mamãe não sabe até quando vai ficar com você, mas a mamãe é muito grata a Deus por ter te dado pra mim. E eu lembro que eu repeti, eu falei assim, você é parte de um milagre, eu sou parte de um milagre. E eu contei essa história várias vezes pra ela, enquanto ela dormia, enquanto ela mamava, durante as madrugadas. E eu ainda conto muito pra ela, apesar dela não entender muito bem, eu ainda digo pra ela que eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas tudo o que Deus tem feito hoje em nossas vidas tem sido grandioso, e ela é a prova viva que ela vai poder olhar pra frente e dizer, eu nasci para a glória de Deus. Eu vivo, eu sempre gosto de dizer que eu vivo para a glória de Deus, e a Melanie nasceu para a glória de Deus. Tudo em nossa vida tem sido para a glória de Deus, e que seja assim pelo resto das nossas vidas, e que continue assim pelos dias que Deus tem multiplicado em minha vida. Então, o que eu quero dizer é que quando você está pedindo algo a Deus e Ele está atendendo aos seus desejos, acredite, grandes coisas podem vir depois de um milagre do Senhor ou da resposta do Senhor. Grandes coisas, muito maiores. A Bíblia fala que o Senhor, Ele atende os nossos desejos, e as coisas que Deus tem para nós são muito maiores do que pedimos ou pensamos ou almejamos. Ele sempre tem coisas muito maiores para nós. Então, eu sei que a dor é grande, eu sei que o desespero é grande se você está passando por um processo assim, mas lembre-se, no final, a recompensa, seja ela aqui ou na glória, ela é muito maior do que aquilo que nós podemos desejar, porque o que o Senhor tem para nós. E a gente não sabe, porque os mistérios do Senhor são realmente só dele, são muito maiores e melhores, porque Deus só quer o melhor para os seus filhos. Então, assim chega ao fim, a Melzinha hoje tem 1 ano e 8 meses, ela é perfeita, aliás, ela é bem perfeita, e ela tem sido realmente um milagre em nossas vidas, em tudo que ela faz, em tudo que a forma como ela cresce, a forma como ela se desenvolve. E uma dos motivos pelo qual eu criei o canal foi esse, porque como eu ainda não sei quais são os meus dias na Terra, eu não sei até quando o Senhor multiplicará os meus dias, eu gostaria que um dia, se eu não contei as coisas da maneira que eu deveria contar, se ela não conseguiu me conhecer, se eu chegar a faltar antes do tempo que ela for madura para entender tudo que aconteceu, ela vai poder um dia sentar e ver o que eu contei para as pessoas que Deus fez por nós. E que ela realmente seja a prova do milagre pro resto da vida dela e pro resto da minha vida. Então é isso, pessoal. Essa é mais um testemunho, o encerramento dessa jornada dos 3 capítulos do milagre que o Senhor tem feito em minha vida. E continue orando. E nesse momento quero realmente agradecer do fundo do meu coração para aquelas pessoas que oraram e oram por mim, para aquelas pessoas que eu não conheço, pela Jéssica de Aparecida, de Aparecida, de São Paulo. Eu não a conheço, mas ela durante todo o processo me mandava mensagem. No dia da cirurgia, eu lembro, depois eu vi no Facebook dela que ela disse, nesse instante, uma pessoa que eu não conheço está entrando no centro cirúrgico e ela pode morrer, orem por ela. Então assim, são pessoas que oraram por mim e continuam orando. Eu não as conheço, eu não conheço muitas pessoas do Uruguai que me mandaram mensagens. Eu não conheço muitas pessoas do Brasil, como eu falei. Eu orei com pessoas pelo telefone que eu nunca as vi e eu nunca tive a oportunidade de dizer muito obrigada por realmente terem tirado um tempo para orar por mim. Muito obrigada, porque vocês continuam orando por mim. Eu sei que a minha igreja continua orando por mim. E, como eu disse, os médicos continuam dizendo, Carol, você não venceu ainda o tumor. Você venceu etapas dele. Não vá se esquecer que você precisa não se iludir na ideia de que você tá curada. E eu não sou assim. Eu não sou negligente ao ponto de dizer, nossa, Deus me curou, acabou, não tem mais nada para fazer. Eu acho que Deus tem usado pessoas e coisas neste mundo para mostrar a grandeza dos milagres dele. Mas eu não tenho sido negligente, eu tenho feito acompanhamento, eu tenho voltado no Dr. Walter. Ele tem sido realmente uma pessoa extraordinária nesse processo. Ele conheceu a Melanie depois disso e ele sempre que me vê, ele fala, menina, no seu caso é extraordinário, eu nunca conheci. E talvez nunca vou conhecer um caso como o seu, de uma pessoa entrar no centro cirúrgico, aquele tumor, daquele jeito que eu vi e sair sem nenhuma sequela, porque isso é uma coisa que eu não disse, mas eu não tive nada. Hoje eu tenho uma sensibilidade muito pequena aqui, eu ainda não sinto parte aqui do corte. Eu continuo tendo pequena duplicidade no olho e às vezes embaçamento, mas são pequenas sequelas que ficaram quase que insignificantes. Eu não tenho desequilíbrio, não tenho tontura, não tenho quase dores de cabeça, eu quase não tenho.
Eu continuo a minha luta pelo tumor, mas agora muito mais leviana, muito mais tranquila e muito mais confiante, sabendo que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la e vai completá-la. Ele vai completá-la em mim. Então é isso, eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, aquelas pessoas que precisem. E quero dizer que eu sou realmente muito grata por existir e por ter conhecido na minha vida um Deus que pode todas as coisas. Um beijo a todos vocês, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo, digam se vocês têm alguma experiência. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que tiveram experiências assim, eu fico feliz em saber que outras pessoas também conseguem viver do amor de Deus todos os dias. Então, tá aí, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!